Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Paulo Valente sobre o livro Canto Gregoriano, uma abordagem introdutória. Paulo Valente é professor de canto e regente do coro de canto gregoriano Cantus Liberi. Olá, Paulo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Obrigado. Paulo, vamos começar conversando sobre de onde surgiu o interesse em traduzir o livro do Jacques Virret, né, que é o autor, do francês para o português. Foi uma vinculação ao autor, à maneira em que ele abordava o canto gregoriano, enfim, o que originou teu interesse na tradução, né? Desde que eu me interessei pelo canto gregoriano, eu vi que não havia publicações científicas no Brasil, e aliás nem em Portugal, publicações em língua portuguesa com embasamento científico. Sempre os livros eram feitos por religiosos e, sobretudo, baseados numa espécie de tradução de uma obra produzida em Solesmes no final do século XIX, chamada Le Nombre Musical, escrita por do André Moquerot. Então, esse livro virou uma espécie de um testamento para os gregorianistas e acabou se tornando a última palavra em canto gregoriano. Em termos de canto gregoriano. Mas isso relacionado ao pessoal que praticava o canto gregoriano para a prática religiosa e não a música como arte. Então, eu observei que, assim, claro que esse livro, Le Nombre Grégorien, é um trabalho que já está defasado há muito tempo. Mas ainda havia pessoas que faziam... Esse foi publicado no século XIX. Final do século XIX, são 2 volumes. Foram publicados entre o século XIX e o século XX, né? Os 2 volumes. Esse livro seria ainda uma referência na área do canto gregoriano? Para muita gente. Para muita gente. Para muita gente. Inclusive, virou uma espécie de testamento que mereceu inúmeras exegeses. E todos os trabalhos que eu vi em português se relacionavam a ele, eram exegeses desse trabalho. Se referiam a esse livro? Se referiam a isso, quer dizer, a base de tudo era esse livro. Quando, na verdade, já desde o início do século XX, musicólogos deixaram de encarar o gregoriano como música litúrgica e passaram a encarar como objeto de pesquisa musicológica. E aí descobriram uma série de nuances, uma série de informações que simplesmente esses autores da língua portuguesa desconheciam. Claro que também as publicações mais recentes, eu acredito que tenha saído uma na década, já no ano 2000, mas baseado também nesse clássico trabalho, aí, né? Nesse clássico. Agora, sobre a parte musicológica mesmo, científica, nada havia sido publicado em português. Eu vi algum material em espanhol, mas publicações em grande quantidade em francês e em inglês. A maior quantidade realmente em francês, né? A maior quantidade das publicações em francês. Grandes pesquisadores, alguns relacionados inclusive à questão religiosa, mas sem deixar esse viés da pesquisa musicológica mesmo. Então eu percebi que a gente estava aqui na Idade da Pedra, em relação ao conhecimento do gregoriano, em relação ao tema. Porque todo debate que a gente via falava sempre que o Papa Gregório, etc., né? Que foi que acabou dando nome ao canto. Dando nome ao canto, e que ele herdou da música grega, a exatidão, da música judaica, não sei mais o quê. Mas, na verdade, nada disso tinha relação com o gregoriano em si, assim, da forma científica mesmo. Qual a relação de uma coisa com a outra? Não era explicado. Simplesmente falavam que havia uma ligação, mas uma explicação convincente não havia, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri que muitos autores hoje, né, que começaram pesquisas assim, num período muito fértil, que é especialmente entre a década de 60 e 80, entre as décadas de 60 e 80, estavam vivos e produzindo. E aí, com o milagre da internet, eu comecei a entrar em contato com essas pessoas. Daí que você achou o Jacques. Conheci o Jacques Virret
num fórum de debate sobre música medieval e canto gregoriano, e a gente fez amizade, entre outros, né? E aí ele me mandou esse livro, que me interessou bastante, porque trata do gregoriano especificamente. Este que você traduziu? Exatamente. O livro que trata exatamente do gregoriano dentro desse aspecto musicológico e não do aspecto pura e simplesmente religioso de uma tradição que, obviamente, carece de fundamentação científica, né? Tá. E o Jacques tem mais de um livro sobre o tema? Ou tem vários livros sobre o assunto. Por que você escolheu daí esse exatamente? Porque ele traz uma síntese objetiva sobre o gregoriano e traz também conhecimentos bem atualizados. Ele tem outros trabalhos que ele mesmo já me disse que esse livro resumia muito melhor. Resumia o melhor que ele já havia escrito. Foi uma decisão partilhada também aí com o autor, né? Exatamente, exatamente. E ele traz as implicações do canto gregoriano com a sociedade da época. Quer dizer, por que o canto gregoriano surgiu, né? Aspectos históricos que ele aprofunda muito melhor do que em qualquer outro tipo de trabalho. Vários autores falam sobre o gregoriano, mas assim, pincelam. Falam sobre o gregoriano como um viés da história da música, na história da música, e não do canto gregoriano realmente como música, como arte, etc., né? Então, vários tratam, por exemplo, do canto siríaco. Aí eles falam de alguma ligação com o gregoriano, entendeu? Outros falam, inclusive, da música celta, da ligação dela com o gregoriano, mas não do gregoriano especificamente. O Jacques Virret, ele parte do gregoriano mesmo para os outros gêneros. E ele fala uma coisa muito interessante, assim, que ele já coloca na apresentação do livro, que é assim, que o canto gregoriano é o tronco cuja seiva nutriu toda a música da Europa Ocidental. Era isso que eu queria te perguntar. Bom, primeiro só uma observação que me causa um certo espanto. Que Portugal não tenha tanta publicação sobre o canto gregoriano, tendo em vista o peso da religiosidade do cristianismo, da religião católica, né? Isso me causa um pouco de espanto. E quando você se refere a essa ausência de obra científica em Portugal e no Brasil, por razões quase que óbvias, né? Você se refere à ausência da pesquisa histórica mesmo, mais aprofundada sobre o tema. Não a reprodução do discurso da vinculação à religião do canto gregoriano. Exatamente. Existem pesquisadores portugueses que trabalham com muita profundidade sobre o gregoriano, mas por incrível que pareça, tem agora não me ocorre o nome, mas que a gente até já fez contato pela internet. A pesquisa dele, eu acho que foi publicada agora em inglês, porque ele fez o doutorado dele em Princeton. Então ele publicou e ficou por lá mesmo. Ele não me falou de ter nenhum interesse em traduzir isso. Mas uma coisa interessante... Mas você já ficou interessado? Já, óbvio, que ele fala do microtonalismo. Mas aí seria uma tradução do inglês. Do inglês para o português, tá. Você daria conta também ou não? Daria. Mas assim, eu prefiro uma pessoa que tenha mais familiaridade com a língua. Com a língua. Com a língua, né? Eu entendo. No francês você tranquilo. Na leitura, tradução, assim, para mim é tranquilo, mesmo porque eu já estou acostumado com a terminologia. Com o tema, né? Isso facilita muito a vida do tradutor. Exatamente, a terminologia mesmo naquela língua. Claro. Né? No inglês também dá para levar, mas eu acho que tendo gente que domine melhor a língua, que o inglês é muito sucinto, né? É uma língua, né? Muito enxuta. É diferente. Então eu acho que uma pessoa que esteja mais acostumada com o idioma pode fazer um trabalho bacana. Eu posso servir de apoio para isso, né? Mas uma coisa assim que me chamou a atenção é que mesmo na França, onde a maior quantidade de pesquisas, né, é publicada, tem a Abadia de Solesmes, onde ocorreu a chamada restauração, entre aspas mesmo, tá? No século XIX. Exatamente, em meados do século XIX. Eles, por mais que eu traduzi agora foi publicado recentemente uma tradução que eu fiz de um monge deles, que também fez doutorado, eu acho que pela Sorbonne, né? Eu traduzi esse livro e tudo mais, e ele comenta tudo que é, né, comentado em outros trabalhos e tudo mais, quer dizer, é um livro atualizado. É mais sucinto que esse do Jacques Virret, né? Ele até talvez por ser monge, ele não aborda determinadas questões vinculadas à religião. Esse livro você publicou, não é pela editora, que eu sei, não é pela editora UFPE, você publicou... Não, esse foi publicado lá na França, foi uma encomenda.
vai Essa publicar. tradução foi uma encomenda. Não, já foi publicado agora. Já foi publicado. No início desse ano. Já está disponível no site lá deles e tal, da Abadia de Solesmes. Mas o que acontece é que mesmo eles, que vivem basicamente do canto gregoriano, é isso que os tornou notáveis, né? É isso que deu fama àquela abadia. Mas mesmo assim, eles não usam nas execuções deles esses resultados das pesquisas. Entende? Mas o que seria usar? Muito simples. Você está falando da performance. Da performance, exatamente. É muito simples. O canto gregoriano, na Alta Idade Média, toda música do Oriente e do Ocidente tinha uma ligação. Eram muito próximas. A estética era muito próxima. Então, aqueles ornamentos que são usados hoje, no que no nosso ouvido é música oriental, Oriente Médio, Oriente Próximo, aquilo era feito na música aqui do Ocidente. Não era uma coisa, não havia uma distância tão grande. O distanciamento vai acontecer a partir de 1054 com o Grande Cisma, né? Que gradativamente a estética do Ocidente vai se afastando da estética oriental. Mas por muito tempo você vai encontrar músicas do início da Renascença que ainda conservam todos aqueles elementos que para nós hoje pertencem à música oriental, entendeu? Então, é claro que havia ornamentos, que havia espaço para improvisação. Isso Solesmes nas gravações deles não faz. O que seriam os ornamentos exatamente? Muito simples. Por exemplo, hoje, digamos, que você cantaria o introito, hoje o que é chamado de introito da missa de casamento. Deus in loco. Esse seria uma forma mais próxima da Idade Média. Como é que os monges cantam hoje? Digamos assim. Exato. Seria essa oscilação. Então. Exatamente. Agora, como se cantaria hoje? Deus in loco. Né? Mais contido, digamos assim. Exatamente. Baseado na ideia que eles tinham em meados do século XIX. Mas era meramente uma ideia, não havia apoio científico para isso, não havia pesquisa que apoiasse, entendeu? Que dissesse, não, era desse jeito. Acabou que ficou um som muito agradável, eu mesmo acho agradável, mas não tem nada a ver com a realidade musical da época. Outra coisa também, são aqueles ornamentos... Continua sendo canto gregoriano, mas um pouco... Ou você já não classificaria mais? Não classificaria, não. Eu acho que é um canto gregoriano descaracterizado. É uma descaracterização. Entendi. Descaracterização, obviamente, porque não se tinha os recursos de pesquisa que se tem hoje, né? Não se tinha acesso às descobertas que nós temos hoje. E é claro que essas descobertas continuam. Tem muito mais coisa ainda para saber. Por exemplo, a improvisação de vozes. Isso era uma coisa que era muito característica no canto gregoriano da época. Os cantores improvisavam realmente. E outra coisa, eles faziam de memória, né? Assim, por ausência das notações e tudo mais. Exatamente, eles faziam de memória. A tradição era oral. Era oral. Os cantores demoravam em torno de 11 anos para memorizar todo o repertório, né? E mesmo assim ainda houve criação de novo repertório, então não era uma coisa estática. Mas a estética da época era outra. Era outra. Uma vez a gente fez um concerto na catedral aqui, na Basílica, e tinha um rapaz que era muçulmano. Ele estava assistindo. E depois ele veio conversar conosco. Ele disse, mas isso parece música árabe, né? Ah, sim, sim. Ele fez uma relação. E realmente tinha muito a ver. Agora, claro, nesse momento em que estava tudo muito próximo, né? Oriente e Ocidente ali. Estavam muito próximos esteticamente. Paulo, continuamos essa questão no segundo bloco. Claro. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta. No Quarta Capa de hoje eu converso com Paulo Valente sobre o livro Canto Gregoriano, uma abordagem introdutória. Então, Paulo, no final do primeiro bloco você estava falando sobre essa relação do canto gregoriano, falando da performance e houve uma certa perda a partir de um determinado período das características mais, digamos, oriental que fazia parte
A minha questão é a seguinte, porque o Jacques Villers vai falar que a abordagem deveria contemplar o fato de que o canto gregoriano não fazia parte só da liturgia, ele teve uma influência sobre a música ocidental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente escuta o canto gregoriano, quem já escutou música oriental, algum tipo de música oriental, a gente percebe que tem realmente uma semelhança, né? Mas a perda, digamos assim, dessa porção oriental, ela que acabou resultando uma influência grande na música ocidental? Como é isso? Sim, acontece uma coisa. Quando o canto gregoriano passa a ser escrito, a partir dali, em vez de acontecer uma preservação, né? Em vez do fato de ser escrito ajudar a preservar a música, acabou criando uma série de dificuldades na interpretação. Porque assim... Porque daí você ficou não mais na memória, não mais no exemplo, mas na anotação. Exatamente. O cantor, ele não forçava mais a memória. Ele não trazia mais a essência da música que ele havia recebido da tradição. Ele agora já tinha o livro ali, ele botava o livro, quer dizer, ficava do olho para a boca, não ficava mais da boca para o ouvido. Compreende? Então, a escrita da música, por incrível que pareça, em vez de ajudar a preservar um repertório, como no caso do gregoriano, ela acabou, de certa forma, descaracterizando. Porque a escrita... Ela ajudou, né? Mas de uma forma, ela manteve a linha melódica mais simplificada. Os ornamentos, por exemplo, não eram escritos. E os espaços para improvisação não ficaram definidos, não ficaram claros. Então, à medida que o tempo foi passando, os cantores não estavam mais preocupados em manter a música viva. Eles só estavam preocupados em reproduzir o que estava ali no papel. O que acontece, então, é que outros gêneros surgiram com o passar do tempo. E a escrita ajudou esses outros gêneros. Por exemplo, o órgão, né, que eram simultaneidades sonoras, né? Cantar a mesma melodia em intervalos diferentes. Como é que os cantores iam manter um movimento mais expressivo a partir disso? Então, gradativamente, a harmonia vai se desenvolvendo. E ela dependia da escrita. Que aí já não dava mais para guardar na memória as vozes, né, definidas. Então, esse é um dos pontos interessantes. Depois tem também a questão do próprio Oriente ter sido, de certa forma, vamos colocar uma palavra, anátema, mais ou menos, né? Sofreu uma anátema. Como é que seria isso, anatemarizado, alguma coisa assim? Né? Seria amaldiçoado pelo Ocidente, né? Tudo que dizia respeito a judaísmo, etc. E depois com o próprio Islã... Uma questão ideológica, digamos assim. Claro, claro. Ela teve um peso nessa... Não foi só ausência de memória, então? Claro que teve. Claro que teve um peso. Então, o que se relacionasse ao Oriente era... refutado, de certa maneira. Refutado. Então, gradativamente, à medida que esse ódio também, né, ia se acentuando, elementos dessa cultura acabavam sendo desprezados também. Claro. Né? Faz sentido, né? Faz algum sentido. Mas, sobretudo, você havia perguntado do... Não, mas daí uma curiosidade. E como é que ficou a memória do ornamental, digamos? Como é que ele se mantém se a anotação, a escritura? Que é uma coisa semelhante à própria história a escrita nasce, né? Eu sou da área, a escrita nasce como um grande apoio à memória, né? Para a memória humana, porque a oralidade não tinha dava conta de reter tudo. Então, a música também, eu sei que a notação cumpre um serviço, mas como é que fica a memória do ornamental mais vinculado ao Oriente através dos séculos, né? Tá, mas em relação à questão da escrita, eu acho que é bom fazer aí uma colocação. A escrita realmente foi colocada, digamos, inventada, a escrita musical foi inventada para ajudar os cantores. Com a construção de grandes basílicas, grandes catedrais e tal, houve a necessidade de acelerar a formação dos cantores. Então, não dava mais para esperar que o cara estudasse por 11 anos, ficasse lá para poder cantar. E a música era um elemento indissociável da liturgia, né, do rito. O que acontece é que a
a escrita da melodia era um apoio, mas acabou se transformando num vício. Os cantores depois se detiveram só a cantar aquilo que estava escrito e não mais as nuances que aquela música carregava. É muito simples. Se eu escrever hoje, por exemplo, a melodia de um samba, a escrita é fria. Ela é fria, né? Claro. Se eu não tiver uma vivência dentro daquele gênero, eu vou fazer quadradinho, né? A audição, né? A experiência da Claro. musicalidade, viver Exatamente. a música, né? Exatamente. Então, outros gêneros musicais surgiram. A música também é dinâmica, né? A música é dinâmica. Então, como toda arte, dinâmica e tal. Então foram surgindo outros gêneros musicais a partir do gregoriano, que faz parte da sua primeira pergunta, né? Claro, sim. A partir do gregoriano. O gregoriano foi o primeiro gênero que se sabe que foi registrado. As notações primitivas, claro, não eram tão precisas para o nosso entender hoje. Eram notações que indicavam como a música deveria ser cantada e não a altura dos sons. Depois é que houve a necessidade de escrever a altura. Mas quando se escreveu a altura, se desprezou a maneira como os sons deveriam ser cantados. Compreendeu? E por alguma razão, os cantores largaram os manuscritos antigos que indicavam a interpretação. E a música, claro, foi surgindo então a harmonia, né? Foram surgindo harmonias escritas, que Claro. não quer dizer que a harmonia não existisse antes, existia, havia improvisações, mas houve a necessidade de escrever essas harmonias para perpetuar as informações. Só que daí você também amarra a própria improvisação, né? A ideia da improvisação fica um pouco amarrada, né? Exatamente, exatamente. E aí, é claro, o gregoriano sempre presente. Era obrigatório que as melodias gregorianas fossem o fundamento da composição sacra na época. Palestrina, inclusive, usava melodias assim, com o ritmo modificado, né? Mas aquela melodia tinha que estar presente na escrita da música litúrgica. Mas ali, com o acréscimo de um monte de vozes, a melodia acabava se perdendo. Tanto é que tem a palavra tenor, né? Que é a voz, é uma voz humana, né? O tenor vem da palavra tenere, era a voz que sustentava a melodia gregoriana dentro da composição polifônica. Tá compreendendo? E nisso outras vozes iam Outras vozes. simultaneamente. Exatamente, simultaneamente. Então, houve a necessidade, claro, que de registrar a simultaneidade sonora. E aí, bom, e nisso aí o gregoriano vai se perdendo. O que acontece é que ele se manteve, assim, ele foi mantido no uso da liturgia, só que descaracterizado. Não se sabe exatamente como é que ele era cantado, né? A única gravação que se conhece hoje, que tem disponível, é do único castrado que chegou a gravar, Alessandro Moreschi. Gravou no início do século XX. E nessa gravação ele canta as lamentações do profeta Jeremias. Eu não sei qual o critério que se tinha no século XIX para se afirmar que a música que o gregoriano na época era feita de uma forma pesada. O Moreschi provavelmente já tinha recebido a informação e a influência de Solesmes, que Solesmes começou o trabalho deles o trabalho dessa abadia lá em 1840 século aproximadamente. XIX, Exatamente, meados do século XIX. E Moreschi canta de uma forma até mais cursiva, ele não canta cortando e tudo mais. Agora, claro, há alegações da época de que o canto era muito pesado. E provavelmente, realmente, os cantores, os monges, deviam cantar batendo, né? Acentuando cada sílaba. Também há um agravante para isso. Havia uma edição de canto gregoriano que era chamada de oficial, na época, que era a edição Mediceia. A edição Mediceia, na verdade, ela surgiu pelo século XVI, surgiu por volta do século XVI, e ela se dizia a edição que estava resgatando o autêntico canto gregoriano. Na verdade, não tinha nada disso. Ela pegava os melismas, nessa edição, os grandes melismas eram cortados. A música, assim, foi totalmente mutilada, mas foi tida como edição oficial e foi aceita pelo Vaticano. Provavelmente, isso fosse um agravante, né, para o problema da música. Mas, assim, o que se sabe é que Solesmes, por exemplo, fez uma interpretação que era, para o nosso ouvido até hoje, mais convincente, cantando dentro do ritmo do texto. Só que na interpretação gregoriana não é esse o único elemento a ser levado em consideração. Que há partes, por exemplo, do texto que tem uma expressividade muito
mais, digamos, intensa, e que isso tem que ser interpretado na música. E não deixar passar sempre uma coisa atenuada, etc. Agora, de qualquer modo, se você lida com uma fonte histórica, da qual você não consegue mais certificar, né, por conta da ausência do registro da voz, que começa a partir do século XX, quer dizer, a polêmica vai existir. Mas, Paulo, me diz uma coisa, o canto gregoriano em si hoje, ele foi vinculado historicamente à liturgia, né? Sim. Hoje, quais são os contextos em que ele acontece? Ainda vinculado só à esfera religiosa, ou ele hoje ganhou um espaço maior de arte e tal? Embora, até onde eu sei, me corrija se estiver errado, quer dizer, ele é feito e realizado sobre o cântico religioso, sobre os poemas religiosos, é isso, né? O canto gregoriano é uma música 100% litúrgica, é um canto 100% litúrgico. O repertório gregoriano se divide em duas partes. O repertório de missa e o repertório do ofício monástico, que surgiu mesmo lá desde o início do gregoriano, né? Provavelmente meados do século VII. O que ocorre hoje é que, já desde a década de 80, eu acredito, teve um grupo chamado Enigma, né, que usou o canto gregoriano nas músicas deles, músicas que eram tocadas nas danceterias, né? Então, quer dizer, ele já abrange bastante, já tem bastante coisa. E ele também é usado hoje como peça de concerto. O gregoriano autêntico, eu não sei lhe informar em que liturgias ele é usado. Esse canto gregoriano, com toda essa reconstituição da seiva, digamos, orientalizada, né, para o nosso ouvido hoje. Esse canto gregoriano com melismas, com microtonalismo, com tudo isso. Com toda essa carga, toda essa gama, né, que ele tinha na Alta Idade Média. Mas o meu grupo, por exemplo, a gente faz nas missas que a gente canta, né, quando nós somos contratados para alguma missa, a gente usa. Mas basicamente vocês vão a missas aí? Sim, mas nós somos o único grupo no Brasil a fazer concertos de gregoriano. Ah, legal. Né? Nos concertos nós fazemos sempre reconstituído. Missas, casamentos, quando há assim, algum contrato, então aí a gente pergunta de quem está contratando se eles querem de um jeito ou de outro. Ah, tá. Né? Então, há pessoas que preferem o canto mais plano, como se fosse solenes, etc. Claro. Né? Eu estou falando muito em solenes, mas eu quero deixar claro o nome da abadia. Ela é conhecida por solenes, mas o nome é Abadia de São Pedro de Solesmes, na França. Agora, o gregoriano ele aborda muita coisa, né? E serviu também de inspiração, de base, para as composições eruditas do século XX. Você vai encontrar, por exemplo, música contemporânea mesmo, com inspiração no canto gregoriano. Legal. Paulo, nosso tempo infelizmente acabou, TV assim. Queria te agradecer muito pela entrevista e espero que esteja aí no Mirante estejam aí novas traduções, tá bom? Já temos mais coisa ainda pela frente. Obrigado. O livro Canto Gregoriano, uma abordagem introdutória, assim como os demais livros da coleção Luteria, História e Cultura Musical, como Museu de Instrumentos Musicais, A Arte de Praticar Violino e também Do Som ao Sinal, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no pátio da reitoria. Se você preferir, ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre os livros. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.